Olá a todos, tá? Hoje nós vamos falar, tá certo, sobre, vamos fazer a videoaula sobre o início do processo de previsão de demanda futura, tá perto, na área de transportes, tá? Lembrando que o planejamento de transportes, como a gente iniciou, tá? Ainda nas aulas presenciais, né? O planejamento de transportes, ele é muito importante, por quê? Para poder organizar, tá certo? Para poder você regulamentar, você também organizar, como eu falei, organizar a operação, prever, tá certo? Uma demanda futura para determinada rodovia, prever a demanda futura para os novos quantidade de voos, como no caso de aeroportos, prever o crescimento de um porto, tá certo? E aí prevê também a necessidade de novas ferrovias, tá certo? Para poder você transportar principalmente cargas pesadas, né? Em um volume maior de cargas, tá? Então, esse processo de planejamento, ele é muito importante em todos os modais de transportes, tá? O processo de planejamento, como a gente falou na unidade, tá certo? E aí, nesse processo de planejamento, você vai ser capaz de apontar quais são os possíveis projetos ou os projetos que são necessários a serem feitos. Por exemplo, a construção de novo terminal, ampliação de um terminal aeroportuário, como está acontecendo agora no aeroporto Pinto Martins, mas que era para ter sido para a Copa de 2014. A construção do Porto do Pecém também foi planejado por causa dos problemas que tinham de calado no nosso porto daqui de Fortaleza do Mucuripe, tá certo? A construção do VLT, ligando o ramal Parangaba-Mucuripe, tá? A requalificação que aconteceu nos terminais da Messejana e Antônio Bezerra também foram decorrentes de um planejamento de transportes, tá certo? A construção também de todos os projetos de mobilidade, de obras de arte, né, que aconteceram em Fortaleza nos últimos 10 anos, também foram devido a planejamentos de médio e longo prazo que aconteceram desde a década de 1990, tá? Ainda na geração do professor, do doutor Juraci Magalhães, que depois teve continuidade com a gestão da Luiziane Lins, e agora com o prefeito Roberto Cláudio, né, que está executando essas obras. Qual foram as obras? Tá, o BRT da Bezerra de Menezes, a Guanambi, a construção dos túneis para tornar a Via Expressa, porque a Via Expressa foi construída ainda na gestão do doutor Juraci Magalhães, mas aí faltou recursos para poder construir os 3 túneis, né, que já eram previstos no projeto, aí, que era o túnel da Santos Dumont, da Para Antônio Tomás e da Alberto Sá, tá, que foi inaugurado agora em janeiro e deste ano, né, bem como também o viaduto, tá certo, da Engenheiro Santana Júnior, com Antônio Salles. Ele foi feito o planejamento dele na gestão da Luiziane Lins e foi executado na gestão do prefeito Roberto Cláudio, tá? Então, só para mostrar que processo que quando você vai trabalhar com transporte, a gente tem que ter um planejamento bem acurado, tá? Bem cuidadoso, tá? E existiram algumas ações agora na atual gestão da prefeitura com relação a planejamento de curto prazo que foram extremamente benéficas para a cidade de Fortaleza, né? Que foi através do PAIT, né? O Plano de Ações Imediatas de Trânsito e Transporte, que trabalhou as questões dos binários, trabalhou também a parte do aumento da malha cicloviária, tá certo? Então, foram para resolver gargalos, tá certo? Que estavam acontecendo em Fortaleza e que com essas medidas teve uma melhoria, tá certo? No tráfego, tá? Então, o processo de planejamento, como a gente falou, ele tem algumas etapas, né? Como a gente já apresentou em sala de aula. A primeira etapa é você definir quais são suas metas, redução do tempo de viagem, diminuir custo de serviço prestado, tá certo? Aumentar a velocidade operacional, tá certo? Você aumentar a capacidade de embarque de um aeroporto, diminuir o tempo de desembarque de um aeroporto, tá certo? Aumentar a capacidade, diminuir o tempo em terra dos aviões, também é uma meta de um aeroporto, por exemplo, aumentar a capacidade para receber navios de grande porte, como é o caso do Porto do Pecém, e aí
para citar como foi a requalificação viária do terminal da Messejana Antônio Bezerra, para poder também receber os ônibus articulados, né, que circulam na cidade, principalmente no corredor da Bezerra de Menezes, que vão passar também a circular no corredor da Aguanambi, tá? Então, definir essas metas e objetivos, aí tinha que o quê? Que obter as informações necessárias para você fazer esse processo de planejamento, que foi o processo de coleta de dados, né, que a gente já fez a nossa videoaula, e aí partiria quais são as coletas de dados. Coletas de dados com relação, tá certo? A dados socioeconômicos da população, a parte do uso e ocupação do solo, dados do sistema de transporte, né? Aí essas coletas de dados, se fosse a população, o ideal é que seja feita pesquisa domiciliar. Aí, se fosse feita para dimensionamento de rodovia, o ideal é que fosse pesquisa na via, pesquisa no cordão externo, tá? Como a gente comentou na unidade de coleta de dados, tá certo? E a partir dessas informações, aí começaria uma próxima etapa, que seria a previsão de demanda futura. A previsão de demanda futura é dividida em 4 subetapas. A primeira delas é fazer a estimação das viagens futuras que podem ser geradas, está sendo um determinado horizonte de tempo que vai tratar essa unidade de hoje. Então, na unidade de hoje, o objetivo dessa unidade é o quê? Analisar os dados coletados na etapa de coleta de dados, do processo de planejamento de transportes, e prever a geração de viagens futuras, para poder a gente fazer o correto dimensionamento de uma rodovia, para a gente fazer o correto dimensionamento de guichês de atendimento do um novo terminal aeroportuário, tá certo? E fazer um correto dimensionamento da quantidade de ônibus que pode chegar no terminal rodoviário. Então, a gente precisa dessas viagens futuras geradas. E também saber quais são as viagens futuras geradas de uma origem para um destino, para poder a gente tomar as decisões de tráfego com relação a determinadas malhas viárias. Tá? Então, essa unidade ela vai se dividir na introdução, tá? Nos principais fatores de geração de viagens, quais são os procedimentos para poder você gerar as viagens, quais são os motivos principais que essas viagens futuras elas são geradas e como é que essas viagens futuras elas são determinadas. Tá? Essas viagens futuras são determinadas através de modelos matemáticos. Os 2 modelos que a gente vai trabalhar, um é o fator de crescimento, tá certo? Que é muito parecido com a parte de conceito de taxa de juros compostos, que é utilizado em matemática financeira, funciona mais ou menos da mesma forma. A análise de categoria, que a gente também vai trabalhar em sala de aula, tá certo? Que seria você agrupar, né, residências, tá, com características comuns, para tentar determinar esse número de viagens futuras geradas, tá? Que eu vou explicar mais na frente. E a análise de regressão múltipla, que seria um modelo estatístico. Eu vou apresentar apenas o modelo, mas a gente não vai se concentrar muito nela, porque requer a ferramenta do Excel para você trabalhar, e é um modelo que você vê mais numa pós-graduação, mas eu vou apresentar, tá certo? Sem me detalhar muito. O que eu vou mais me detalhar e fazer um exercício seria o fator de crescimento e análise de categoria. Tá? O exercício do fator de crescimento, eu vou passar um exercício para vocês, eu vou ilustrar, tá? Através do videoaula, como é que faz, eu vou passar um exercício depois para vocês fazerem em casa. Na videoaula de hoje, nessa parte inicial, eu vou falar sobre esses conceitos introdutórios, fatores de geração de viagens e os procedimentos, tá certo? Os meios de determinação vai ser uma segunda parte desse processo de geração de viagens. Então, na introdução dessa unidade, tá certo? A gente, como eu já falei, né, o processo de planejamento, tá certo? Ele é constituído por algumas etapas. Quais são as etapas, né? Estabelecer quais são as metas e objetivos, coletar as informações necessárias para fazer o planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo, prever a demanda futura, que ela é dividida em 4 subetapas. Primeiro, essa geração de viagens futuras de uma origem para um destino. Depois, verificar para que par de zonas essas viagens futuras vão ser feitas, que é a distribuição de viagens, que seria uma outra unidade, tá?
é determinar como é que essas viagens vão ser feitas, que modal vai ser utilizado, se vai ser feita a pé, se vai ser feita por carro, se vai ser feita por transporte coletivo, se vai ser feita por moto, tá? Vai ser feita pelo trem, metrô, VLT, tá? Depois vai definir as rotas que essas viagens vão ser feitas. Aí essas são as 4 subetapas do processo de previsão de demanda futura. Depois, por último, você vai avaliar economicamente, tá? Custo e benefício de cada projeto, vai partir para a seleção e vai para a implementação desses planos. Então, a gente vai estar na primeira etapa, essa unidade agora é da primeira etapa do processo de previsão de demanda futura, que é a etapa da geração de viagens futuras, tá? Então, relembrando a unidade de planejamento, os principais questionamentos que você, como engenheiro de transportes, você faz quando vai planejar em transportes, primeiro, determinar a quantidade de pessoas que vão se movimentar de um lugar para o outro, de uma origem e destino. A segunda pergunta é para onde essas pessoas vão se movimentar, as pessoas de mercadorias, né? Tá certo? Para que par de zonas elas vão. Terceiro, como é que elas vão fazer essas viagens, né? Se é a pé, de bicicleta, transporte coletivo, que pode ser ônibus, metrô, VLT, ou através do carro, de veículo individual, que pode ser o carro ou a moto. Por onde é que essas pessoas vão se movimentar, que seriam as rotas, e por último, as avaliações que você tem que ser feitas, principalmente a avaliação econômica, para saber quais são as consequências dessas movimentações. Então, na etapa de geração de viagens, a gente está respondendo a primeira pergunta, tá certo? Qual é a quantidade, né, de pessoas que vão se movimentar de um lado para o outro, tá certo? Então, a geração de viagens é o número de viagens formadas em uma zona de tráfego ou outra unidade de geração, tá certo? Aí, esse número de viagens formadas, elas podem ser viagens produzidas e viagens atraídas para a unidade de geração. Geralmente, quem atrai viagens são os locais. Por exemplo, o nosso campus da Unifor, ele atrai um número considerável de viagens, tá certo? Para o campus, né? Seja nós como professores, seja os funcionários, sejam vocês como alunos, né? Então, um polo grande, tá? De atração de viagens. Assim como os shoppings de Fortaleza, né? Shopping Iguatemi aqui perto, Shopping Rio Mar do Papicu, o Rio Mar Presidente Kennedy, Norte Shopping da Bezerra de Menezes, Norte Shopping Shopping Parangaba, Shopping Aldeota, Via Sul, tá? Essa região aqui da Unifor, como você tem 4 pontos grandes de concentração de movimentação, um aqui é a Unifor, o Centro de Eventos, o Shopping Iguatemi e o Fórum, a gente diz que aqui atrai muita viagem para esses locais. E quando a Unifor ela foi instalada, né, aqui no bairro do Edson Queiroz, há 45 anos atrás, isso aqui era um descampado por completo. Então, com a instalação da nossa universidade, né, atraiu-se, a cidade de Fortaleza começou a crescer muito para esse lado. Disse hoje que o bairro do Luciano Cavalcante é um dos bairros mais atrativo e também com lançamentos de alto padrão, tá certo? A gente tem também aqui próximo vários conjuntos residenciais, né, com condomínios fechados de casa, né? Aí cresceu, também tem uma infinita quantidade de bons restaurantes, escolas. Então, tudo isso a nossa universidade ela atraiu para o crescimento da cidade dessa zona. Então, a Unifor, Shopping Iguatemi, o Fórum, o Centro de Eventos, para estar aqui próximo da universidade, são locais que atraem viagens. E quem produz? Quem produz somos nós, os usuários, ou as cargas, porque é a gente que vai produzir o deslocamento, tá certo? Então, as viagens podem ser produzidas, que somos nós, os usuários, ou as cargas, e atraídas, que são os locais que atraem essas viagens. Tá? Então, para você estimar o número de viagens produzidas e atraídas em cada zona de tráfego, você precisa do modelo matemático, tá certo? Esse modelo matemático ele vai utilizar algumas propriedades estatísticas, tá certo? Ou então ele vai utilizar modelo muito parecido com os juros compostos de matemática financeira, que é o modelo do fator de crescimento. O modelo de propriedade estatística seria a análise de regressão múltipla, tá? E para fazer essa estimação, tá certo? Ele precisa de algumas informações, que a gente chama de variáveis independentes. Quem são essas informações? São os dados do uso do solo, quantidade de residência, quantidade de restaurantes,
quantidade de indústria, zona comercial, etc. As características socioeconômicas da população, renda familiar, quantidade de carro, quantas pessoas são economicamente ativas, quantas pessoas estudam, tá? Se tem veículo particular, carro ou moto, tá certo? E também com os padrões de viagens dessa população. Como é que é o padrão de viagem dela de segunda a sexta-feira e como é que é o padrão de viagem dessa população aos finais de semana e também nos feriados. Então, a geração de viagens, tá certo? Vai lembrando a parte da coleta. Primeiro, a gente vai definir uma área de estudo que a gente queira fazer esse planejamento. Depois que a gente define a área de estudo, relembrando a unidade de coleta de dados, tá certo? A gente vai escolher o dia típico da semana, tá? A gente já comentou que um dia bom de semana seria fazer essa coleta de informações quarta, quinta ou sexta, tá? Não escolher muito segunda e terça, tá? Mas quarta, quinta ou sexta é um dia de semana bom, de preferência que seja num dia útil, porque aos finais de semana a gente faz apenas uma redução, tá? Percentual. Por exemplo, aqui em Fortaleza, 100% da frota de onde circula de segunda a sexta. Sábado é 70% da frota e no domingo 50%, domingos e feriados, tá? E nas férias escolares vai para frota de sábado, né? 70%. E aí você vai coletar as informações. Que informações são essas, né? Que a gente já comentou. Como é que o uso e a ocupação do solo está sendo feito, quantidade de residências, quantidade de restaurantes, quantidade de lojas, onde tem hospitais, onde tem universidades, tá certo, etc. O tamanho da nossa população, a quantidade de habitantes dentro dessa área de estudo, dentro dessa zona, tá? Por exemplo, a nossa zona que eu falei em sala, seria essa zona constituída, né? Pela Unifor, como atratores de movimentação, seria o Centroide, né? Que seria a Unifor, o Iguatemi, o Centro de Eventos e o Fórum, só que a gente ia até a nossa zona, a gente ia até o Shopping Via Sul. Tá? Então, sabe a população que mora nessa região, que trabalha nessa região, né? Mas principalmente que mora, que é residente, as condições socioeconômicas dessa população e como é que são os padrões de viagem de segunda a sexta-feira, sábado, domingos e feriados. Então, quais são os fatores de geração de viagens considerados? Tá? A gente primeiro considera os fatores básicos, tá certo? Quais são os fatores básicos? Primeiro, é o uso do solo e do desenvolvimento das atividades dentro daquela área, né, daquela zona, tá? Que a gente vai estudar, né? As características socioeconômicas da população que mora naquela zona, que é residente daquela zona, diarista, gente que trabalha na nossa casa, tá certo? Que ela mora em outro bairro, ela não é residente daquela área. Aquela área, para ela, é um local de trabalho, tá certo? E também saber como é que é a natureza, a extensão e a qualidade do sistema de transportes que atuam, né, dentro daquela área de estudo para fazer o deslocamento das pessoas, tá? Então, com relação aí, esses três fatores básicos é o que a gente falou, que seriam as nossas variáveis independentes ou as variáveis que vão explicar, tá certo? Como é que essas viagens futuras elas vão ser geradas, tá ok? E essas variáveis independentes e explicativas, elas vão influenciar, tá certo? No padrão de viagem de uma zona para outra, tá certo? Tá bom? E também essas variáveis explicativas, elas também podem sofrer variações de acordo com o dia da semana, né? Com o mês do ano também pode sofrer variações, principalmente nos padrões de deslocamento de uma zona para outra. Por exemplo, zona escolar, tá certo? Mês de julho, aqui na Unifor, esse ano vai ser um ano atípico, né, por causa desse período de suspensão, mas geralmente mês de julho e mês de janeiro, tá certo? A gente tem uma menor movimentação aqui na Unifor, porque são férias escolares. Então, quais são os fatores básicos em relação ao uso do solo? O uso do solo vão ser dois olhares que a gente tem que ter como engenheiro de transporte. Um é olhar para uma zona, se ela for uma zona residencial, e o outro é nosso olhar se for uma zona comercial. Para a zona residencial, tá certo? A maior parte das viagens, elas vão surgir, ter origem na residência e o destino final também vai ser a residência, tá?
E quais são os dados representativos ou as variáveis independentes, as variáveis explicativas que a gente tem que saber? A gente tem que saber a área ocupada, quantos quilômetros quadrados são ocupados pelas residências, a quantidade de residências e a quantidade de pessoas que moram nessas residências, tá? Se o uso for residencial. Se o uso for comercial e industrial, quais são os dados que a gente tem que saber para poder estimar essa geração de viagens futuras, tá? A área que é ocupada por lojas e restaurantes, a área que é ocupada por lojas, né, pelo comércio e indústria, e também a área ocupada por estacionamentos. Por que a gente tem que saber a área ocupada por estacionamentos? Porque se não houver vagas suficientes, tá certo? Para as pessoas que desejam fazer o deslocamento através do seu veículo particular, tá certo? Ela não vai para aquele local, ou então ela vai procurar outro meio de transporte para ir, ou Uber, ou então o Top Base Mais, né, que é o Uber compartilhado, tá certo? Ou então o ônibus, tá? O transporte coletivo modal ônibus, ou então o transporte coletivo modal VLT ou metrô, tá? Então isso aí vai influenciar a quantidade de estacionamentos. Com relação aos fatores socioeconômicos, quais são as informações que a gente tem que obter das famílias, tá? O tamanho da família, quantas pessoas tem aquela família, pai e mãe, família normal, tradicional, pai e mãe, a quantidade de filhos, ou então 2 pais, tá certo, né, que também a família é uma família, ou então também 2 mães, tá? Ou então aqueles casos que você tem a família que você tem apenas a mãe como chefe de família, né? Então, saber o tamanho da família, tá? Saber o número de carros próprios que aquela família tem, carro e moto, saber o número de pessoas que são economicamente ativas, que trabalham, o número de pessoas que estudam, aí considera, lembrando, tá? Que vai seguir o conceito americano, crianças a partir de 5 anos, porque crianças abaixo de 5 anos, normalmente, ela estuda próximo de casa, não necessariamente ela vai utilizar um transporte coletivo para fazer o deslocamento, e com a renda média familiar. Com relação ao sistema de transportes, quais são as características do sistema de transportes que a gente deve conhecer? A natureza dele, se é modal ônibus, tá certo? Se ele é um modal ferroviário, tá? Por exemplo, o metrô e o VLT. Saber a quantidade, né? Quantos veículos possui, né? Aquelas linhas que atendem, tá certo? Aquela área de estudo, saber quantas linhas de metrô atendem aquela área de estudo e quantas linhas de VLT, saber a extensão das linhas, tá certo? Qual é a quilometragem das linhas, tá certo? Ida e volta, né? A finalidade, tá certo? A qualidade do sistema de transporte que aquele modal está oferecendo é uma qualidade boa, regular, ruim, tá certo? E qual é a infraestrutura que ele utiliza, tá? Meios e vias de transporte, se existe terminal de passageiros ou terminal de carga, se tem área de estacionamento, se aqui, por exemplo, o modal ônibus aqui de Fortaleza, ele tem um sistema de controle, tá certo? Que é feito por monitoramento por GPS das empresas, tá certo? E também tem na Etufor. O tráfego, né, dentro por exemplo, daqui dessa região, daqui da Unifor, do Centro de Eventos do Iguatemi, do Fora até o Shopping Via Sul, ele tem um sistema de controle de tráfego, como assim toda Fortaleza tem, não estou dizendo a região metropolitana, estou dizendo a cidade de Fortaleza. Ela possui esse sistema de controle de tráfego, que é o CTA-FOR, tá? Aí, etc, né? Toda a infraestrutura que é utilizada, tá certo? Meios e vias de transporte, tá certo? São as ruas, avenidas, se tem faixa exclusiva, se tem faixas completamente segregadas, como é no BRT da Bezerra de Menezes, que vai ser segregada na Avenida Guanambi, tá certo? Túneis, viadutos, pontes, se for o caso, né? Como tem algumas pontes que ficam ali sobre o Rio Cocó, como tem a ponte ali na Sebastião de Abreu, a ponte ali na Murilo Borges, tá certo? Tem uma ponte também no canal do Lagamar, tá? Tá certo? Então, são esses meios e vias de transportes, tá? O procedimento para geração de viagens vai ser a nossa segunda parte dessa unidade de geração de viagens. Então, eu vou falar sobre o procedimento para geração de viagens e aí a gente vai retomar a terceira parte com os modelos de fator de crescimento e análise de categoria.